A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre sítio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas adultos, que tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o tema geral: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição de hoje, lição 8, estaremos estudando o tema transgênero. Que transrealidade é essa? O texto áureo encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 2, os versículos de número 7 e dos versículos 18 ao versículo de número 25. Então vamos iniciar a nossa lição de número 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? Depois de duas lições que estudamos anteriormente sobre a masculinidade e sobre a feminilidade, hoje estaremos estudando sobre o transgênero. Então, dentro dessa perspectiva, e nós já até comentamos sobre isso nessas duas lições anteriores, nós percebemos e vemos, quando vamos ler as Sagradas Escrituras, que Deus definiu os seres humanos através do seu sexo biologicamente. Isso é determinado através do sexo. E isso é a conformação heterossexual que foi desde o princípio. Entretanto, nesta lição, nós vamos estudar que está existindo um movimento de desconstrução dos valores, e a revolução sexual está também dentro dessas formas de tentar desconstruir a sexualidade, e entre elas está esse tema da lição de hoje, a transgeneridade, que é o que nós vamos estudar, as características desse fenômeno, a visão bíblica, nós vamos ver, de sexo e gênero, os efeitos da ideologia transgênero. Então, a meta que nós temos, conforme o autor da lição coloca, é mostrar, meus irmãos, o quanto Deus deseja que o ser humano viva de maneira coerente por meio do seu sexo biológico, porque é isso que Deus quer, que cada um viva conforme foi criado, porque foi assim que Deus fez. O tópico primeiro vai falar sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. Vai falar sobre identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Então, quanto gênero existe? O gênero masculino e o gênero feminino. Entretanto, a palavra gênero, ela passou a ser usada de uma forma deturpada para diferenciar do sexo anatômico. Então, o que acontece? As ciências sociais que foram influenciadas por pessoas, por pensamentos, por feministas, por pessoas contrárias à palavra de Deus, passaram agora a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não mais pelas características biológicas do sexo. E este conceito, meu irmão, está alcançando a educação formal em todos os níveis, em todo lugar que você vai perceber isso. Então, o que eles fazem? Eles vêm e começam agora a argumentar que a pessoa não precisa comportar-se de acordo com o seu sexo de nascimento. Não precisa disso. Isso é o que eles dizem. Então, eles vêm e alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Neste caso, avaliam que a relação sexual entre homem, entre macho e fêmea, entre homem e mulher, corresponde a papéis que, segundo eles, são papéis sociais que foram impostos
pelo contexto cultural e social e não pela constituição anatômica do corpo. Então, assim sendo, o que eles querem inserir com isso dentro da sociedade, fazendo essa desconstrução, é que com isso, eles querem validar toda e qualquer prática sexual. Então, dentro desse ponto aqui que fala sobre a identidade de gênero, nós estamos vendo o argumento que eles usam para tentar desconstruir aquilo que é desde o princípio, porque assim Deus fez, criou macho e fêmea. O subtópico 2, o autor vai falar sobre cisgênero e transgênero. Nesta parte aqui a gente vai definir esses dois termos. O termo cisgênero, meu irmão, classifica a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, o que é uma pessoa cisgênera? É a fêmea nascida com a genitália feminina, ela se reconhece mulher. E o nascido macho se reconhece homem. Então, cisgênero, o que é cisgênero? É o termo que é utilizado para referir-se ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o seu sexo de nascença. Então, cisgênero é o homem que nasceu homem e se reconhece homem porque ele é homem. E da mesma forma a mulher, nasceu mulher, fêmea, é mulher e se reconhece mulher porque é o seu gênero de nascença. A definição do gênero é da sua nascença. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Isso é o cisgênero. Já o transgênero, que é o outro termo que o autor utiliza na lição, é o que classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao seu sexo de nascimento. Observe agora aqui que é o contrário do cisgênero. Os crentes são cisgênero, nós somos cisgênero. Sou homem porque nasci com a genitália masculina, então é homem. Nasceu com a genitália feminina, é mulher. E se reconhece assim, e é assim, porque é desde a nascença. O transgênero é o contrário. Ou seja, um indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume mulher. Esse é um transgênero. O que nasceu fêmea, nasceu mulher, mas se comporta como homem, transgênero. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado. E essas pessoas se identificam com o gênero diferente do sexo biológico, com o gênero diferente da nascença. Então, esse sentimento de incompatibilidade entre o gênero físico e gênero psicológico é o que nós também chamamos de disforia de gênero. Então, dentro dessa visão, dentro desse conceito deturpado, para falar com a verdade logo, não está alinhado com o ensinamento bíblico, tem um conceito deturpado, um conceito errado, que tenta conformar, meu irmão, a sua mente aquilo que ele acha que é ou que deve ser, e não com relação ao seu corpo como nasceu. E dentro dessa narrativa de transgênero, que vai separar completamente o gênero da anatomia do corpo humano, porque é coisa psicológica, ele se comporta do jeito que ele se sente, não como o seu corpo anatômico o identifica, porque nasceu homem, nasceu mulher é mulher. Tudo isso eles vão fazer com que toda expressão de sexualidade eles querem levar para ser uma coisa normal, que deve ser defendida, que deve ser incentivada. E dentro dessas perspectivas é que surge o movimento LGBTQIA+, que é um movimento social que representa os transgêneros, porque o T nessa sigla remete e fala dos transgêneros. Não sei se os irmãos conhecem que essa sigla aqui são as iniciais de todos aqueles que se identificam de alguma forma representado por esse movimento social. Então, L é de lésbica, G de gay, B de bissexuais, T de transgênero, Q de queer, I de intersexo e A de assexuado. E o maisinho que eles colocam são as outras identidades e orientações sexuais.
que não se encaixa no padrão de cisgênero. Então, quem está fora do padrão de cisgênero está incluído dentro dessas pautas que tentam desconstruir a masculinidade e a feminilidade, que é bíblica e científica, porque a ciência que mostra também isso, que nasce macho ou fêmea, nada além disso. O que passa disso, o que vai acontecer lá na frente são a partir de escolhas. Então isso não é a norma, não é o que é normal. Vamos falar essa palavra porque o fato é que não é normal. Fugiu da natureza, ou seja, está contrário à sua natureza. Ou é homem ou é mulher. O autor prossegue falando sobre transgênero e sexualidade. Neste ponto, ele vai mostrar aqui que os sexólogos, né, essas pessoas que estudam essas questões, eles falam que a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela identifica-se, por qual gênero ela sente atração. Então, dentro desse contexto, tem as pessoas heterossexuais. Heterossexuais é o que o crente é. Ele tem atração pelo gênero oposto, o homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Mas também tem outros classificações, como homossexual, atração pelo mesmo gênero, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, assexual, quando não existe atração por qualquer gênero, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Citamos alguns exemplos de algumas dessas categorias. Entretanto, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero. Em nenhum gênero mesmo, inclusive o masculino e feminino. É uma pessoa que se identifica como uma pessoa que não tem gênero. Então, com essa classificação que se faz, meu irmão, não se fala mais em sexualidade no singular. Não tem sexualidade no singular para essas pessoas. Eles falam em sexualidades no plural. Com isso, eles querem trazer a diversidade sexual. E nesse cenário, tal qual as demais, uma pessoa transgênero, ela pode ser bissexual, ela pode ser heterossexual, ela pode ser homossexual. É a diversidade sexual que eles estão implementando e querendo colocar isso, inculcar na mente das pessoas, e muitas pessoas já caíram como patinho na lábia dessas pessoas. É isso que eles fazem. Então nós devemos ter bastante cuidado, porque o significado de sexualidade está deixando de ser algo extraído da anatomia do corpo humano. Está deixando. Não é o corpo agora que define se é homem ou se é mulher. Mas essas pessoas estão impondo ao seu corpo o que elas querem ser. Ou seja, estão alienadas. É o que nós vamos ver nesse tópico 2 dessa lição, que vai falar sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Neste ponto aqui, o autor vai falar que Deus cria o ser humano. Deus cria o homem. Deus cria a mulher. E o próprio Cristo ratificou isso em Marcos 10:6, que desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. O gênero desse corpo, portanto, ele é definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado, homem ou mulher. O sexo, meu irmão, e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Então, o que isso significa? Significa que, na criação, os cromossomos sexuais, como a gente estuda lá na biologia, na escolinha, fala X e Y, determina o sexo masculino, é o macho. Já os cromossomos XX determinam o sexo feminino, a fêmea. Então, dentro dessa perspectiva, como nós estamos falando, atualmente a suposição geral é que os seres humanos são movidos fundamentalmente por desejos, sentimentos e atrações. Que os seus sentimentos sexuais é que definem a sua identidade, é o que eles querem fazer com que as pessoas acreditem, é a questão central.
A definição da sexualidade está passando do ponto anatômico, daquilo de nascença, que a pessoa nasce ou homem ou nasce mulher, e agora eles querem mudar isso. Então, essa é a suposição geral, que o ser humano agora define a sua identidade por desejos, por sentimentos e atrações, como nós falamos anteriormente sobre as classificações da orientação sexual de uma pessoa, pela atração que ela tem. Se tem atração pelo sexo oposto, é hétero. Se pelo sexo igual, homo. Se ela tem atração pelos dois, é bi. Se ela não tem atração por nenhum gênero, ela é assexual. É isso que eles estão tentando colocar na mente das pessoas. Mas, em contrapartida, a Bíblia fala de forma clara que os anseios de nosso corpo precisam estar sob o controle do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Paulo fala que a nossa carne, a carne cobiça contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é contra a carne. Por isso a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma luta dentro do ser humano. A natureza caída, ela tenta fazer com que o homem fique alienado de Deus, fique longe de Deus, sem contar que a imoralidade sexual, que é apregoada por eles com o nome de diversidade sexual, é uma obra da carne. Conforme Paulo fala aos Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Então, falando dentro desse contexto, nós entendemos que os sentimentos e os desejos carnais não servem como guia confiável dos propósitos de Deus para o nosso corpo. O marcador mais confiável de quem somos é a nossa identidade física e corporificada, dada por Deus como homem e mulher. É isso que a Bíblia nos fala e nos ensina. Enquanto o ativismo da diversidade sexual presume que o corpo biológico não serve como referência para nossa identidade de gênero ou para nossas escolhas de ordem moral, o cristianismo honra o corpo como macho e fêmea, em vez de subordinar o sexo biológico a sentimentos psicológicos. Então, dentro desse ponto da Constituição Biológica, tratamos de todos esse assunto. O autor vai falar também sobre agora a Constituição Moral. Falou da Constituição Biológica, agora a Constituição Moral. A palavra de Deus nos fala que o homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. A imagem de Deus pertence à nossa natureza moral, intelectual, espiritual. O homem, ele é feito à imagem de Deus. Ele é um ser espiritual, ele é apto para a imortalidade. Ele é um ser intelectual, com capacidade da razão e de governo. É um ser moral, porque ele tem a semelhança de Deus. Somente os seres humanos, meus irmãos, possuem a capacidade de sentir o que é certo e sentir o que é errado, bem como o intelecto moral e a vontade necessários para escolher entre eles. Por esta razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Não obstante a tudo isso, nós sabemos que o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano, porque após a queda, o homem tem o seu arbítrio ferido, o seu arbítrio agora está aleijado, enfermo, distorcido, enfraquecido. Ele está aprisionado, destruído e perdido. Então, deste modo, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado. Isso aqui para refutar o ensinamento antibíblico de que os sentimentos, a atração, a orientação sexual se dá pela atração, pelos sentimentos. Não é isso que nós estamos mostrando aqui. O ser humano está com a sua natureza caída, meu irmão, e está em estado de pecado. Então, por isso, no plano divino, Deus fala para os crentes serem restaurados segundo a semelhança moral original. E essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera dentro de cada um dos seres humanos que o recebem. Ou seja, o homem aceita Cristo, a operação do Espírito Santo no seu interior, promovendo a santificação.
não só do seu corpo, mas a santificação do espírito, a santificação da alma, porque a palavra de Deus nos fala que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É a palavra de Deus que fala sobre isto. Então, a constituição moral do homem, nós sabemos que o homem tem uma constituição moral porque foi feita a imagem e semelhança de Deus, mas depois que o homem peca, cai, ele está agora enfermo, está com ferido, aleijado, distorcido seu arbítrio moral. Ele não consegue por si só fazer uma escolha do bem, do que realmente é bom. Ele precisa do auxílio do Espírito Santo. E para encerrar esse ponto, o autor vai falar sobre a constituição da sexualidade, que ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, como o autor coloca aqui na lição. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente, numa só carne com a sua mulher. Sempre fez parte da criação original. Por isso, meu irmão, ter um corpo masculino é ter um corpo ordenado estruturalmente para a união amorosa com o corpo feminino. E vice-versa. É isso que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. A diferenciação sexual é parte do que Deus declarou ser muito bom, ou seja, moralmente bom, o que significa que fornece um ponto de referência para a moralidade. Porque Deus, quando cria o homem, cria a mulher e fala para ele crescer e frutificar sobre a face da terra, Deus, quando conclui a sua obra ali do sexto dia, ele fala que isto é muito bom. Deus criou homem e mulher e viu que isso era bom, é criação de Deus, e assim é até hoje. Se nasce homem ou se nasce mulher, não tem outra coisa fora disso, meu irmão. Então, o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma realização completa entre macho e fêmea na busca do prazer conjugal e na procriação da espécie. A Bíblia nos mostra que a união ela deve ser monogâmica e heterossexual, e isto é o que configura o modelo bíblico da sexualidade ordenada pelas Escrituras e por Deus. Então, meu irmão, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos de construção social. Não são isso, mas estão intrinsecamente relacionados porque tudo foi feito bom pelo Criador, ou seja, pelo nosso Deus. Para encerrar nossa lição desta semana, nós vamos falar sobre os efeitos da ideologia de gênero. O primeiro efeito é a depreciação da heterossexualidade. Nas escrituras, conforme o autor nos coloca aqui, o modelo de sexualidade ele é heterossexual, isto é, a relação sexual ela deve ocorrer entre um homem e uma mulher. Claro que dentro dos limites do casamento, ou seja, dentro da constituição familiar, homem e mulher. No entanto, o que acontece? Ativistas sexuais vêm atuando para desconstruir a orientação sexual bíblica. E com isso, no ano de 1991, um homem chamado Michael Warner cunhou o termo heteronormatividade. E esse termo agora passa a ser usado em depreciação à prática heterossexual. Por quê? Porque tem o significado esse termo heteronormatividade. Hétero quer dizer outro, diferente. Diz respeito à atração sexual que uma pessoa sente por outra de sexo diferente do seu. Já o vocábulo norma significa algo que regula e que busca tornar igual. O termo norma também ele está associado ao que é normal, ou seja, aquilo que segue uma norma. Então, assim, pode-se compreender o termo heteronormatividade como aquilo que é tomado como parâmetro de normalidade em relação à sexualidade. Tudo isso para designar como norma e como normal a atração e o comportamento sexual entre indivíduos de sexo diferente. Falando tudo isso e dentro dessa concepção, essa heteronormatividade é vista como modo opressor de regular. Os irmãos viram que na origem da palavra, o termo hétero e norma, tudo isso para querer
atacar o quê? A heterossexualidade. Por isso, dentro dessa concepção deste homem chamado Michael Warner, que cunhou esse termo heteronormatividade, ele usa esse termo como modo para mostrar que é um modo, um sistema, uma orientação opressora. É uma opressão que tenta normatizar, que tenta obrigar as pessoas a se relacionarem sexualmente entre macho e fêmea. E com isso eles acusam a heterossexualidade de impor regras pela perspectiva biológica determinista, segundo a sua visão, e pela construção social estereotipada. Então ele alega que o padrão heterossexual é discriminatório. Ele fala que é preconceituoso e transfóbico. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa concepção, o ativismo vem e atua na imposição de um novo normal. E qual é o novo normal que nós estamos falando, que eles querem impor? É a diversidade sexual, ou seja, é liberar tudo. A heterossexualidade está sendo atacada, é a depreciação da heterossexualidade. Esta é a estratégia, e não para somente aí. Por quê? Porque a estratégia está perpassando pelo ativismo parlamentar e também jurídico. E, dentro de todas as formas, tentar o reconhecimento legal da identidade transexual e querem criminalizar quem pensa diferente. Quem pensar diferente ou quem se achar diferente vai ser discriminado, vai ser perseguido tanto juridicamente quanto parlamentarmente. Então, cuidado nessa perspectiva, porque dentro dessa esteira, meu irmão, é que eles começaram a se infiltrar no sistema educacional, no sistema jurídico, no sistema legislativo. Eles estão em toda parte, tentando implantar os conceitos, as coisas alheias, distantes da palavra de Deus. E dentro desse contexto, principalmente na área educacional, começa a imposição da ideologia de gênero. E isso já está sendo inserido dentro dos currículos escolares para tentar macular a inocência das crianças e o desenvolvimento natural, seguindo o fluxo como Deus criou dos adolescentes e jovens. O segundo ponto que vai falar sobre os efeitos da ideologia transgênero é a construção de narrativas. Por quê? Porque a militância trans, conforme o autor coloca, alega que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher, isso é o que deve sobrepor, isso é o que deve definir a sexualidade da pessoa e não os seus aspectos biológicos. E com isso, começam a surgir terapias hormonais, cirurgias de redesignação sexual. Tudo isso eles colocam como solução para adequar o corpo à mente, aquilo que nós estamos falando. Se sente homem no corpo de mulher, ou seja, nasceu mulher, mas diz que é homem. É o contrário à natureza divina. Então, existem as cirurgias que hoje estão ao alcance de muitas dessas pessoas. E é isso que eles fazem, o ativismo, meu irmão. Na educação, é ativismo dentro da educação pública, e isso é para impor, dentro da saúde pública, isso é para impor o doutrinamento de crianças e adolescentes. E na busca de aceitação social, divulgam aquilo que nós já falamos, nasceu no corpo errado. Mas, em contrapartida, por isso esse ponto vai falar sobre construções de narrativas. O autor vai citar aqui um estudo que foi publicado pela uma universidade aqui, pelo setor de pediatria dessa universidade. Eles vão falar aqui que o uso indiscriminado de terapia hormonal e a prática da cirurgia de mudança de sexo são um erro. Aí vai falar, nesse relatório, vai destacar alguns pontos. Os conflitos que existem entre a mente e o corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Isso é o que ele chega a falar. Tem que seguir o sexo anatômico. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Também nesse relatório, eles destacam que meninos não nascem com cérebro feminilizado.
E meninas não nascem com cérebro masculinizado. E pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica, que não tem base na ciência rigorosa, não tem base na ciência. E somado a todas essas questões, meu irmão, nós vemos que no Brasil existem muitos levantamentos sobre violência contra homossexuais e transexuais. E tudo isso são realizados por ONGs, ONGs de fachada, porque ONG significa organização não governamental. Verdade, não estão ligadas a nenhum governo, mas recebem do governo muitas delas. E muitas instituições acadêmicas e amplamente começam a divulgar na grande mídia, jornais, com notícias que são interpretadas de modo falacioso, porque a maior parte dos casos que são catalogados e noticiados não caracteriza violência motivada por preconceito sexual. Ou seja, ele pega o número e coloca aquele número como se fosse todos motivado por preconceito sexual. Morreu uma pessoa que se identificava como homossexual. Foi assaltado. Entra na conta como preconceito sexual. Morreu de bala perdida. Qual a orientação sexual? Era trans. Então, devido ao seu, entra dentro da contabilidade do preconceito sexual. Meu irmão, com isso, nós não estamos querendo dizer que não existe discriminação. Existe. Nós não somos alheios a isso. Claro que existe. Existe. Mas apenas que os dados são maquiados. Isso que nós estamos falando. Que os dados são maquiados a fim de impressionar e sensibilizar a opinião pública em favor da militância. Por isso esse ponto é construções de narrativa. A falácia desses relatórios sustenta as afirmações muito repetidas. E qual é a afirmação repetida? O Brasil é o país que mais mata homossexual e transexuais no planeta. E tudo isso é uma falácia. É uma falácia. Talvez vamos disponibilizar na descrição desse vídeo os verdadeiros números sobre a morte de LGBTs no Brasil, para os irmãos perceber do que nós estamos falando, deixar referência sobre essa construção de narrativas, porque é bom deixar referência para os irmãos falarem bem fundamentados, se for questionado por alguém, ter a referência de alguém que estudou de forma séria e compromissada para relatar o que de fato acontece. E para encerrar nossa lição, vamos falar sobre linguagem neutra, que é o que o movimento LGBTQIA+, requer. A inserção de uma terminologia neutra. Eles querem uma terminologia não binária na linguagem, porque o ser humano é binário, é homem ou mulher. É masculino ou feminino. É ele ou ela. Mas eles tentam deturpar. E essa deturpação, meu irmão, começam agora a atacar, inclusive, a gramática normativa. E não entendem. Por quê? Porque essas pessoas parece que não passaram pela escola. E quando nós estudamos, nós sabemos que na língua portuguesa, o gênero neutro ele é absorvido pelo masculino. Isso é gramática normativa. É o uso correto das regras gramaticais. O masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Então, meu irmão, dentro deste contexto que eles querem colocar a utilização do masculino como neutro. Agora eles querem que isso não seja mais aceito. A utilização do masculino como neutro, eles não querem aceitar mais. Porque a norma da língua portuguesa, o gênero neutro, ele é absorvido sim pelo masculino. Isso é o que acontece. É isso que acontece. Mas eles dizem que não. Então eles tentam silenciar, apagar do discurso as mulheres e as pessoas trans não binárias. Ele fala que isso apaga. Porque você chegar numa plateia e falar bom dia a todos, eles não concordam com isso. Eles não concordam, ele quer silenciar. A nossa fala, o que está na gramática portuguesa, o que é desde o princípio. Mas eles falam, quando você está falando todos, e não está se referindo aos trans, às mulheres, aos bis, a não sei o que mais, você está desmerecendo, depreciando. Você está fazendo parte de uma elite que é considerada machista,
Que é o que eles dizem, que a norma portuguesa para eles é machista e elitista. Então, dentro dessa concepção, a militância, o que quer fazer? Começa agora a entrar, porque a gente já falou anteriormente, que eles já estão adentrando dentro dos círculos educacionais, jurídicos, legislativo, executivo, em todos os lugares. Então, eles começam agora a criar ações governamentais para substituir as vogais, o A e o O, na pretensão de neutralizar o gênero. Aí agora não é ele nem ela, é elo. Não é todos, é todes. Não é amigos, é amigues. Não entendendo que o gênero neutro ele é absorvido pelo masculino. Tá? Um grupo de homens e mulheres são todos seus amigos. Você vai falar: bom dia, meus amigos. Bom dia a todos. É assim que acontece, porque é a língua portuguesa que é assim, desde sempre. Assim sendo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero, e muitas pessoas já estão utilizando esse linguajar deturpado, não condizente com a língua portuguesa. Então, assim, nós estamos encerrando e vamos concluir fazendo a leitura, sim, a leitura da conclusão, que a conclusão está bem resumida. Então, nós hoje vamos fazer questão de ler a conclusão conforme está na lição, né? Nem como está no livro de apoio, como está na lição. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. E assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 8. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.